Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai. Eu quero compartilhar com você Filipenses 4:6, que diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, né, e pela súplica. E aí o versículo 7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Ansiedade, eu quero conversar com você, quero compartilhar com você sobre ansiedade, né? A ansiedade, ela acontece na vida de todo mundo, não adianta. Todos nós temos ansiedade, né? Você vê os discípulos do Senhor, eles criaram, né? Eles tinham ansiedade. O Pedro era uma pessoa muito ansiosa, né? E o próprio Jesus, certa feita, antes dele ser preso, né? Ele passou por um momento de ansiedade, um momento de angústia, um momento difícil. Então a ansiedade, querida, ela faz parte da nossa vida. A gente cria ansiedade na nossa vida justamente por a gente ser responsável. Justamente porque a gente querer dar conta das coisas que precisam ser feitas na nossa vida. É verdade. Então, a ansiedade, ela não é um pecado. Você não peca por você ter um tipo de ansiedade. Você não peca porque você, em algum momento da vida, em algum momento da caminhada, em algum momento do dia, você ficou ansioso e você até passou mal. Tem muita gente que às vezes precisa tomar medicamento para segurar a ansiedade. É verdade. Mas tem um caminho para a gente vencer essa ansiedade, para a gente ter um outro remédio, desculpa, além dos remédios químicos, né? Além dos remédios que o médico passa, para a gente aprender a lidar com a ansiedade, porque os problemas da vida, muitas vezes, eles não vão sair. Muitas vezes, alguns problemas eles não saem da nossa vida, porque é constante. A vida é uma luta, é uma guerra. Então, às vezes, a gente ora, tira isso da minha vida. Meu irmão, o problema na nossa vida, ele não vai sair da nossa vida. A gente aprende a lidar, a gente aprende a vencer os problemas. Eu costumo dizer que os Golias, eles vêm todo dia. Os gigantes vêm todo dia. E você precisa vencer esse gigante. Você vê o Golias, né? É que ele foi um gigante, mas teve outros. Teve outros que se levantou contra ele. E ele, em nome do Senhor, ele foi vencendo. Então, na nossa vida, é a mesma coisa. E a ansiedade é um desses gigantes, é um desses Golias que precisam ser vencidos todos os dias, que precisa ser abatido. E a gente tem que aprender a vencer as lutas da vida. E o Paulo vai dizer aqui para as coisas dessa vida, não nos vencer, para a gente não sentir, né, a ansiedade por coisa alguma, qualquer coisa que acontece na nossa vida. E aí ele dá o remédio. Ele mostra, né, o remédio espiritual, quando ele fala que tudo que a gente acontece com a gente, tudo que a gente precisa fazer conhecido a Deus, a gente precisa falar com Deus. É verdade. Todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E aí diz, pela oração, você precisa orar a Deus. Entregar esse problema na mão de Deus. Entregar essa questão na mão de Deus e de esquecer. Esquecer, olha, Senhor, me ajuda nessa questão. É um problema financeiro? É um problema na família que está te trazendo ansiedade? Às vezes é a insegurança. Não importa. Ora e coloca diante do Senhor. E você vai vencer, né, essa ansiedade. E aí fala assim, não é só com oração, que não adianta você orar e murmurar. Tem gente que ora e murmura, ora e reclama. Aí você vai impedir a ação de Deus, porque Deus não trabalha na murmuração. É verdade,
O Paulo vai dizer, nada murmurei, não murmureis por nada, não reclama de nada. É verdade. Por quê? Porque o próprio texto diz, né? A gente deve fazer conhecida a nossa necessidade, o nosso problema diante do Senhor, a nossa ansiedade, mas também com ações de graça. O que é isso, pastor? Eu vou orar e não vou murmurar. Eu vou agradecer a Deus, porque todas as coisas acabam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Até os problemas vai contribuir para uma coisa boa. Até a maldição Deus vai transformar em bênção. É verdade. A gente sabe que com Deus a gente nunca perde, a gente sempre ganha. E muitas vezes a gente ganha aprendendo. Às vezes o momento que a gente passa, o Golias que você vai vencer, o gigante que você vai abater, o mar que vai se abrir diante de você, o egípcio que te perseguiu, estou falando em figuras, vai ser aprendizagem para a tua vida. Vai ser fortalecimento para você. Por isso você precisa agradecer. Diz o texto aqui, ó, com ação de graças. Agradecendo ao Senhor. Porque quando você vai por um problema, você não vai ver que a vida é só problema. Você tem momentos bons também, e foi Deus que deu para nós. Foi Deus que deu para nós a vida. É verdade. Muitas vezes a gente está passando por um problema que a gente não quer passar, mas quanta gente queria ter aquele problema? Às vezes você está lá com um problema com a sua casa, você quer pintar a casa, você quer reformar a casa, você está ansioso para arrumar a casa, e você começa a murmurar, e aí, imagina aqueles que não têm uma casa, que está querendo só ter uma casa para arrumar, só ter uma casa para pintar. Muitas vezes você reclama do filho, ou coisa parecida. Quanta gente está querendo um filho? Quanta gente está chamando até o cachorrinho de filho? Uma carência, né? Porque não tem. É verdade. Então, quando diz aqui, ó, com ações de graça, você vence a ansiedade com ação de graça. É verdade, pastor? É. Você vence, né? A luta que chega para você agradecendo ao Senhor pelo dia, por tudo que vai acontecer na sua vida. E aí, no versículo 7 de Filipenses 4, aí vai falar assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vai chegar sobre a tua vida uma paz que não é desse mundo, que é sobrenatural, que vem do alto e vai trazer tranquilidade para o teu coração em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Filipenses 4, 6 e 7. Vença a ansiedade. Abata a ansiedade. Seja agradecido a Deus. E você vai ter paz. É verdade. A paz que Cristo deixou na terra. Amém? Sou o pastor Vitor, todo dia com uma palavra para você. Siga a gente, dê o joinha, dê o like, nos ajuda aí, né, a pregar o evangelho do reino de Deus. No TikTok, @evitornunes, no Quai, @evitornunes, no YouTube é Cristo Reina Pregações. Deus te abençoe, tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.